Olá, eu vim aqui no canal do Gilberto para contar meu depoimento. Eu sou um viciado, especificamente eu sou viciado em sistema estrutural inovador. E eu pedi para o Gilberto para poder vir aqui e contar minha história de superação e os problemas que eu tive e que eu não busco que ninguém precise viver essa vida da maneira que eu vivi. Bom, tudo começou quando eu fui numa palestra de steel e wood frame, que na verdade era só um monte de vendedor tentando prometer que era a resposta para todos os problemas da construção. Eu dizia aos meus clientes depois dessas palestras que era 20%, 30% mais barato construir em uma semana a casa toda e que eles poderiam ter uma casa americana, que como é dos Estados Unidos, é muito melhor que essa porcaria que a gente tem aqui no Brasil. Foram 4 meses, todo dia steel frame na veia, até que meus clientes começaram a comparar os orçamentos com outros sistemas estruturais, com outras empresas e que eu jurava que ia ficar muito mais caro. E na verdade ficou muito mais barato, minha reputação caiu por água abaixo. Só o custo de deslocamento de equipe especializada que não tinha na minha região já quebrava minhas promessas. Pior que eu consegui vender uma casa para o cliente, mas ele se decepcionou porque as paredes eram muito fracas, e teve alguns problemas de umidade e eu fiquei sem clientes por quase um ano depois disso. Logo então veio o ICF, não tinha mais cliente, fui lá ver um vídeo no Instagram. Eu me convenci que eu tinha encontrado a solução final. Eu lembro de um dia que eu falei ao cliente que ele mesmo poderia montar os blocos com precisão. Não precisa de mão de obra especializada. Até peguei o vídeo da empresa que fabrica o ICF falando exatamente isso. É só encaixar bloco em cima de bloco. E eu dizia com convicção e ele acreditou. E ele fechou o contrato. E quando ele estava concretando a parede, o fiscal da Caixa chegou na obra e barrou a obra, cancelou o financiamento, porque eu fiz um técnicazinha que me ensinaram que eu fingisse de obra de parede maciça, mesmo tendo um monte de furos. E pior que meu cliente tinha gasto mais do que estava na planilha só com os blocos. A obra ainda está lá e ele está juntando dinheiro para fazer com a equipe especializada. Eu acho que vai mais uns 8 anos até ficar pronto. Depois dessa obra, eu fiquei mais mal falado ainda, porque eu tinha jurado para ele que a obra ia sair metade do preço, igual eu vi vídeo no Instagram. Então, depois eu fui num evento e eu ouvi sobre vergalhão de fibra. 3 vezes mais forte que o aço, mais barato, mais bonito, mais leve, sustentável, não corrói, é só vantagem. Vergalhão de fibra, nenhuma desvantagem. Um cliente meu estava comprando 5 toneladas de vergalhão para a obra. Já falei para ele: para, não fecha, vamos comprar tudo isso de fibra. Dito e feito. Infelizmente, uma semana depois, ele me chamou para a obra. Tinha caco de fibra para tudo que é lado. Quando eu estava chegando, eu vi um pedreiro tentando dobrar um estribo. E eu lembro como se fosse ontem, uma lasca da fibra voou na cara do servente. Ele teve que ir para o pronto-socorro, tomar 3 pontos na bochecha. E para piorar, além de não ser possível dobrar esses vergalhões e não falaram, só falaram que era perfeito para mim, o vendedor não me falou que ele deforma muito mais e não plastifica, só arrebenta quando chega no limite. Agora tem um monte de viga trincada com deformação excessiva na obra e ao invés de me chamar, eu perdi o cliente porque ele chamou meu concorrente para fazer um reforço estrutural. E aí, mais uma decepção para mim, para minha família. E quando eu estava
retomando a razão, me falaram do sistema monolítico. No que eu ouvi, eu já estava indo para uma reunião com o cliente e eu cheguei na reunião e falei, ó, eu tenho um sistema inovador para você. Já cheguei falando, é inovador, é muito melhor. Ele me pediu para explicar exatamente o que é esse monolítico, por que se chama monolítico, só que eu tive dificuldade de explicar para ele por que um sistema que tem duas chapas de argamassa separadas é monolítico, porque são duas chapas, ele não estava conseguindo entender, né? Foi meio complicado. Mas, quando eu falei, convenci ele, falei que a maior tecnologia da construção do século XXI, que é só isopor, que não tem perigo de mão de obra sem qualificação instalar, é só instalar e rebocar. Ele acreditou e fechei o contrato. Mas, quando foi rebocar, jogando o reboco, a parede ficou 12 centímetros fora do prumo. E ele teve que preencher os 12 centímetros de argamassa em cada lado para nivelar. E a economia que eu jurava que ia existir foi por água abaixo. Sem falar no peso extra das fundações, com 12 centímetros de argamassa. E eu passei vergonha, porque eu tinha dito para ele que era um sistema leve, que isopor é leve, tem um pouquinho de argamassa, mas isopor é leve. Agora me responde, como que eu ia saber que um dono de supermercado não tem a mesma habilidade com prumo, esquadro e escoramento que um pedreiro? Me falaram que não precisa de mundial especializado e eu acreditei. Pior que só depois fui descobrir que a argamassa estrutural projetada não é a mesma coisa que só rebocar com reboco comum. Eu perdi de vez a confiança no sistema quando eu estava conversando com outro cliente e eu falei para ele que, além de muito melhor, é um sistema ecológico e sustentável, muito mais do que tijolo. Aí ele me perguntou qual é a matéria-prima do isopor. E eu tive vergonha de falar para ele, não consegui, tive que sair da reunião, porque eu não tive coragem de dizer para ele que era petróleo. Aí me falaram no sistema modular, vai dominar o mercado, monta o móvel em 2 dias. Eu fiquei encantado, porque pensa, se eu faço uma casa em 2 dias, eu faço mais de 100 obras em 1 ano. Mesmo que eu ganhe um pouquinho, apesar de que eu estava tendo prejuízo, nem estava fechando o cliente direito, mas se eu ganhar um pouquinho em cada obra, cada 2 dias entra um pouquinho de dinheiro. Mesmo que fique um pouquinho mais caro, eu reduzo minha margem. Compensa, porque eu vou entregar mais de 100 obras por ano, porque cada obra é feita em 2 dias. Só que depois disso, eu fui descobrir que só depois de fazer todo o projeto, fundação, a logística, preparação, nisso já foi mais de 2 meses. Aí tem os 2 dias, que é bem rápido, mas depois tem mais uns 2 a 3 meses de acabamento igual. É tipo você me falar que você vai na padaria, que fica 2 quadras da sua casa, de carro, porque é mais rápido, mas aí você gasta 5 minutos caçando vaga de estacionamento, manobrando carro, fazendo baliza e tudo mais, e você gasta 10 minutos nisso para economizar 2 minutos. E pior, a maior parte dos casos só steel frame igual. Agora, eu estou há 2 anos limpo, 2 anos longe disso, tentando recuperar minha reputação. Eu parei de acreditar em ideia de vendedor e quando me falam de um sistema, ao invés de eu achar que o que o vendedor está falando, as promessas que eu ouço são a mais pura verdade, eu faço comparativo. Eu calculo o custo exato em uma planilha para poder realmente ter um embasamento técnico. Para ser engenheiro, afinal, nós estudamos matemática na faculdade para usar ela para poder determinar adequadamente. E nessas comparações, eu encontrei um sistema que cumpre o que promete. Qual o sistema? Alvenaria estrutural e concreto armado. Sim, eu sei que você vai me dizer, é ultrapassado, é coisa do século XIX, não é gourmet, não dá para inovar, e realmente, as únicas vantagens do sistema é pouca coisa, a única vantagem é economia, eficiência, durabilidade, muita mão de obra no Brasil, resistência, financiamento fácil e adequado aos nossos clientes. Essas são as únicas vantagens. E o que eu posso te dizer?
Sistemas novos podem ter vantagem, realmente podem. Tá? Alguns sistemas têm vantagens, mas também têm desvantagens. Não existe um sistema perfeito e melhor que todos os outros. Se alguém está tentando te vender ele, provavelmente é papo de vendedor, não papo técnico. Tá? Toma cuidado com o vendedor de coisa inovadora, busque entender, calcule, faça verificação e cuidado, que se alguém fizesse mágica do jeito que o vendedor promete, não teria concorrência e não estariam vendendo a leigos, estariam vendendo a pessoas técnicas. Quando você começa a ver que tem muito marketing voltado, aqui não é engenheiro civil, muito marketing sem número, provavelmente os números não são tão bons quanto o vendedor acha, tá bom? Mas esse foi meu depoimento. Eu estou 2 anos agora limpo, longe disso, ok? Tá? Trabalhando com concreto armado, alvenaria estrutural. E esse foi meu depoimento. Tchau para vocês e até.